Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo aqui do canal. Agora, novamente, a gente simulando o Campeonato Brasileiro de 2024. A gente já fez um vídeo simulando o Brasileirão algumas rodadas atrás. Tá aparecendo aqui no cardzinho, se você quiser ver a nossa primeira análise, mas era um cenário diferente. Corinthians brigando para não cair, a gente meio pessimista, muito comentário no vídeo falando que a gente foi clubista, que a gente colocou o Corinthians lá em cima. E vamos falar a verdade, a gente foi pessimista demais, porque o Corinthians está com muito mais ponto do que estava na nossa simulação na mesma rodada. Então agora a gente voltou para fazer uma nova simulação. Vamos ver se o Corinthians vai para a Libertadores, porque agora o foco mudou. Vamos analisar aqui os confrontos, quem que vai ser campeão, também quem vai ser rebaixado e se o Corinthians consegue atingir algo maior nesse campeonato. Na ocasião, a gente começou com a simulação, se eu não me engano, no jogo contra o Atlético Paranaense, que foi logo que a gente voltou da data FIFA. E a situação era: vamos permanecer ou vamos cair? E hoje a situação, graças a Deus, um pouco mais tranquila. A gente ainda com medo de rebaixamento, mas já é olhando um pouco mais para cima da tabela. Vamos ver se dá pro Corinthians beliscar uma vaguinha na Libertadores, simulando os resultados de novo. A gente vai tentar não ser clubista aqui e tentar ser realista na medida do possível. A gente tentou ser realista da última vez, não fomos porra nenhuma, porque o Coringão é muito maior do que a gente imagina, parça. Se sobressai muito mais, como vocês estão vendo agora aí na tela, essa imagem aqui da direita é a nossa simulação antes. É o que a gente tinha imaginado que poderia acontecer. A gente vê que o Corinthians está em 16º lugar com 37 pontos, a 1 ponto da zona de rebaixamento. E hoje em dia, na tabela ali do lado, o Corinthians está em 10º lugar, parte de cima da tabela com 41 pontos, beliscando o Vasco, que na nossa simulação, inclusive, tinha mais ponto. Então hoje a gente vê que a situação é muito mais favorável do que a gente imaginava. Obviamente ainda tem uns jogos atrasados ali que a gente tinha pago na outra tabela, então o Atlético Paranaense estava com 33 jogos, Flamengo, Atlético Mineiro também, que são quem tem jogos atrasados ainda. Mas hoje a situação é muito mais favorável e vamos ver onde dá pra gente chegar. Então, a gente tinha simulado antes, nossa simulação, o que dá pra ver de grande diferença aí? Posição, a do Corinthians, claramente, do resto não muito, e principalmente também posições de Bragantino e Vitória, que a gente acabou supervalorizando o Bragantino, que, pô, nem é supervalorizar, né? Os caras não ganharam de Cuiabá e Atlético Goianiense, aí é sacanagem. Pior que o Vitória a gente só deixou 3 pontos abaixo, só que são muitas posições acima. O Bragantino, de fato, a gente superestimou. A gente superestimou legal. Mas o Vitória estava melhor, o Bragantino tá pior do que era pra estar. Mas, no geral, uma simulação justa. E só pra gente recapitular aqui primeiro os jogos do Corinthians, pra quem tá interessado, quais eram os nossos palpites, e tá com preguiça de ver o vídeo agora, vamos lá. A gente tinha colocado vitória contra o Atlético Paranaense, que empate contra o Palmeiras, porque a gente disse aqui. Vocês viram primeiro aqui, em todos os vídeos a gente fala isso. O Corinthians não perde pra porcada. O Corinthians não vai perder. E não perdeu, a gente colocou 0-0 e o Corinthians ganhou. Vitória contra o Cuiabá também. Vitória contra o Cuiabá, é verdade. Então, vitória contra o Atlético Paranaense, vitória contra o Cuiabá, os dois bateram. Empate contra o Palmeiras, acabou sendo melhor porque a gente ganhou. E a gente acabou colocando também empate contra o Vitória e a gente ganhou, foi melhor ainda. Então, no geral, cara, muito melhor na vida real do que na nossa simulação. Então, pra quem falou que a gente estava sendo clubista, forte abraço. E pra quem falou que a gente não entende nada de futebol, vocês estão corretos, a gente absolutamente não entende nada quando está em 10º. Bom, vamos ao que interessa, vamos pra simulação, de novo começando com os jogos atrasados. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Se eu não me engano, a última vez a gente tinha colocado empate. E cara, hoje a situação já é um pouco diferente porque o Atlético Mineiro vive uma situação em que se ele não ganha Libertadores, ele corre risco de ficar fora da próxima Libertadores. Sim. Então eu fico um pouco na dúvida de qual o Atlético Mineiro vai entrar em campo. Eu ainda vou fechar com empate, que o Atlético Paranaense está desesperado. Apesar de que eu acho que joga o pior futebol do Brasil e o Galo tem plena condição de ganhar, eu não sei qual que é o Galo que vai entrar em campo. Então, esse jogo vale muita coisa, né? Na nossa outra simulação já valia bastante coisa, principalmente para o Atlético Paranaense. E, cara, eu confesso que depois que o Atlético Paranaense fez aquele pacto com a torcida, vamos falar assim, né? Porque aquela parada foi bizarra. Depois que fez aquele pacto com a torcida, eu achei que o Atlético Paranaense ia dar uma ressurgida. Porque tinha o Cruzeiro em casa, um Cruzeiro totalmente reserva, que ganha de 3-0. E com um expulso com 3 segundos. Um expulso com 3 segundos, que facilitou muito. Tinha o jogo contra o Vitória em casa, que era um jogo de vida ou morte, que o Atlético Paranaense perde o jogo. Agora contra o São Paulo, natural perder. Mas o Atlético não teve essa reviravolta, né? Continua jogando mal. Aquele jogo contra o Cruzeiro ganhou porque deu um combo de tudo certo, mas continua apresentando futebol ruim e não tem material humano. Fora que tem um técnico que tem 2 vitórias na carreira. Isso é muito impactante. Eu não acho que o Atlético Paranaense ganhe esse jogo também. Eu acho que eu vou ficar pelo empate. Porque assim como a nossa anterior simulação, o Atlético Paranaense segue mal, mas o Atlético caiu de produção. Foi um Atlético que perde para o Atlético Goianiense no Brasileirão, perde a final da Copa do Brasil sem fazer cócegas no Flamengo.
Então eu acho que o empate aí é o mais certeiro. Eu acho que o Atlético Paranaense, até pra tentar dar uma resposta, porque precisa. O Atlético tá na final da Libertadores, mas a final da Libertadores é dia 30, rapaziada. Tem muito tempo pela frente. O Atlético ainda tem condição de jogar com o time titular e precisa dar uma resposta aí pra torcida. 1-1 tá de bom tamanho. O outro jogo atrasado, Flamengo e Atlético Mineiro. Revanche da Copa do Brasil. Vai ser e foi o que agora você nessa falou, quarta-feira. né? A gente viu que o Atlético não fez nem cócegas. Será que no Brasileirão, agora com o Flamengo não jogando uma decisão, jogando um jogo de brasileiro, as coisas mudam? Então, porque aí tem os componentes, né? O Atlético vai entrar mordido pra caramba nesse jogo pra tentar ganhar e o Flamengo pode entrar naquela ressaca pós-título. Porque o Flamengo já tá garantido na Libertadores, ganhou o título e não vai sair ali do G5, G6. Então o Flamengo às vezes também pode entrar, enfim, sem preocupação nenhuma. Eu fecharia esse jogo também um empate, mano. Também. Eu acho que é o mais plausível de acontecer. Eu não acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo. Eu colocaria ou empate ou vitória do Atlético Mineiro, pra falar. Eu colocaria ou empate ou vitória do Flamengo. Então vamos fechar no empate vamos mesmo, fechar que é no um empate. fato. Mas eu não consigo ver o Atlético Mineiro ganhando do Flamengo, principalmente pelo que foram os jogos. E também que, se os caras vão jogar no Maracanã, o clima de festa vai estar reinando por lá. Já existe essa, entre aspas, rivalidade entre os clubes. E a gente viu que até o momento o Atlético Mineiro não tem força para ganhar do Flamengo. Vamos lá, agora rodadas normais. Agora coisa de verdade, rapaziada. A gente ainda aí com jogos atrasados pagos, o Corinthians 10ª posição na tabela, fica 2 pontos do Atlético Mineiro e tá em 11º colocado. Vamos agora para quem é de verdade. Ou seja, na nossa simulação, o Corinthians segue vivo por uma vaga na Libertadores. Né? Vamos lá, Grêmio e Juventude. Grêmio e Juventude, jogo difícil. É um jogo equilibrado. O Juventude voltou a vencer, ganhou o Bahia por 2-1. Mas, mano, eu não consigo ver o Juventude tendo aquele mesmo desempenho do que tinha antes. Eu acho que esse jogo contra o Bahia foi meio que um acaso. O Bahia também é um péssimo de um visitante. Eu acho que o Grêmio ganha esse jogo. Cara, eu vejo o Grêmio jogando tão mal, tá ligado? Que eu caso com um empate nesse jogo. Porque eu acho que são dois times que não vêm bem. O Juventude deu essa resposta agora contra o Bahia, verdade. Só que eu acho que é o jogo com a cara do empate, cara do 0-0, que as duas torcidas vão esquecer pra sempre que esse jogo existiu. É que eu vejo o Grêmio ainda um time que pelo menos consegue competir. O Grêmio tem alguns jogos que, por exemplo, contra o Fluminense do Maracanã competiu e empatou. Contra o Palmeiras foi um bombardeio, mas foi 1-0, tá ligado? Poderia ter segurado o empate. E o Juventude, mano, depois que o Roger sai do Juventude cai muito, mano. Cai muito de produção. Você quer fechar na vitória do Grêmio? Se você quiser, tudo bem. Eu vejo um empate. Vamos no empate, vai. Ajuda o Corinho. Vamos no empate. Vamos lá. Bahia e Palmeiras. O Bahia que teve uma queda também bem grande. Uma queda bem grande. Eu acho que vitória do Palmeiras. Eu vou concordar com você, porque Pela vamos lembrar, Bahia. o Bahia tomou um pau do São Paulo dentro de casa, não viu a cor da bola, perdeu agora fora de casa de virada pro Juventude, que é um dos piores do campeonato. E o Palmeiras, apesar de a gente ter vencido eles, deu a resposta agora contra o Grêmio jogando super bem. E é o jogo da vida dos caras, né? Estão brigando pela liderança e a gente vê que com essa vitória fica um ponto do Botafogo. Mano, eu não me surpreenderia com um resultado bom pro Bahia esse jogo. Não me surpreenderia. Porque, o Bahia, querendo ou não, mano, é um time que é complicado você jogar lá na Fonte Nova. Mas os caras estão muito mal, velho. Estão muito mal. Tipo, não é essa chance do Corinthians buscar uma Libertadores e chegar perto do Bahia aí, não era pra acontecer. É que o Bahia entrou numa fase horrível. Então eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo aí, por mais que seja fora de casa. Vasco Internacional. Caralho. Aí é aquela parada, né? Um Vasco ali brigando por Libertadores, mas vem de 2 porradas que sofreu. Um Inter voando, vitória do Internacional. A lógica é essa, né? 14 jogos invictos contra um Vasco que toma 3-0 do Botafogo. Eu vejo um 2-1 perde na aí. última rodada por 3-0 também pro Fortaleza. Cara, apesar de ser fora de casa, eu também não vejo o Vasco com força pra empatar com o Inter embalado da forma que tá. Pra mim um 2-1, é a cara do 2-1 esse jogo. Também, desculpa, rapaziada. Você que tá aí, que não é nem vascaíno nem colorado, ou que não é rival desses caras, e tá chutando que não, o Vasco vai quebrar a invencibilidade do Inter, aí você tá maluco, pô. Aí você pode acontecer, mas não é pode acontecer, mas é o mais improvável de acontecer na história. Bragantino e São Paulo. Aí posso falar um negócio? Aí eu acho que eu vou quebrar um pouco a sequência ali dos resultados previsíveis. Eu não acho que o Bragantino perde esse jogo, pra mim empata. Mano, eu acho que o São Paulo já tá naquela parada de tudo bem que ganhou agora o Atlético Paranaense, mas já tá naquele... Tá 10 pontos de distância do Cruzeiro. Já tá pensando em 2025, mano. Agora que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, já abriu o G5 com vaga direta. Se o Botafogo ganha a Libertadores, o G6 com vaga direta já tá concretizado
e o Botafogo fica ali e vai. Não, o São Paulo fica ali em sexto e vai direto pra... Cara, é impossível o São Paulo sair do G6. 10 pontos. de vantagem É impossível, pro Cruzeiro, mano. não tem como. E ainda mais o Cruzeiro que não tá focado em nada. Pra mim, empata. Mas, mano, o Bragantino, eu acho que isso vai ser complicado, porque eu não sei se eu vou colocar muitas vitórias do Bragantino até o final. Porque, mano, empatar com o Atlético Goianiense, empatar com o Cuiabá, porra, cai muito o Então a gente falava que a gente esperava que escapasse o Bragantino por causa disso, por uma sequência fácil. Só que se na sequência fácil você faz 2 pontos... Contra os 2 piores times do campeonato. Exato. Não, e fora que o time do Bragantino é horroroso, mano. Vamos lá. Cuiabá e Flamengo. Vitória do Flamengo, né? A vitória do Flamengo, o jogo também não muda muita coisa no Brasileirão, né? Se a gente errar, tudo bem. Atlético Mineiro e Botafogo. Pô, mano... O pré da final da Libertadores. A prévia da final da Libertadores e também a prévia ali de um dos jogos mais importantes do campeonato, que é Botafogo e Palmeiras, né? Tá chegando aí a hora desse jogo. Mano, eu não queria falar isso, mas eu acho que empata. Eu não acho que o Botafogo ganha. Também acho que não. Principalmente depois do baque do empate contra o Cuiabá. Pô, irmão. Tomara que vença. Porra, pra Botafogo, gente, pelo amor de Deus, mano. Empatar com o Cuiabá em casa, velho. Fluminense e Fortaleza. O Fluminense tá tendo que dar resposta. O desempenho vem caindo cada vez mais. Tomou uma ataca do Inter que era basicamente o óbvio do que ia acontecer, só que eu vi muito torcedor do Fluminense puto pela forma como o time se comportou e pela escalação do Mano. Mas o Fluminense não tinha 5 titulares para essa partida. Eu acho que apesar do Fortaleza estar muito bem, eu acho que dá pro Fluminense se incomodar. Não sei se para ganhar, mas pelo menos pro empate eu acho que o Fluminense consegue. Mano, é que eu tenho uma visão sobre o Fortaleza, não sei se tem a mesma, mas eu acho que o Fortaleza fora de casa é um time meio... Não vou falar inofensivo, pra não ser extremista, mas eu não acho que é um time tão forte fora de casa. Ele tem uma força muito grande no Castelão e fora de casa deixa uns pontos passar. É que, mano, eu fui muito otimista no Fluminense na última, mas eu acho que o Fluminense ganha esse jogo, mano, sinceramente. Eu vou fechar com você, porque com os retornos da galera do Fluminense e pela necessidade que o Fluminense tá, vai ter que ganhar alguma hora, mano. Vai ter que ganhar alguma hora e eu já falei aqui também que eu acho que o Fluminense não cai. Aqui o único jogo que importa na rodada, né? O jogo importante de fato. Vitória do Corinthians contra o reserva do Corinthians. Vale lembrar, pra quem não tá situado, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro numa terça, 11 horas da manhã. Terça de feriado, né? Quarta-feira. Mudou pra quarta-feira? Quarta-feira, dia 20. Tinha mudado pra terça. Tenho quase certeza que é quarta, mas enfim. Tá bom, enfim, terça ou quarta-feira, 11 horas da manhã. E, mano, o Cruzeiro, ele tem até o dia do jogo à noite, pra viajar para Assunção, onde vai ser a final da Sul-Americana, e para se apresentar. É o jogo antes da final e vai ter que ter uma viagem à noite, então a possibilidade do Cruzeiro poupar todo mundo é muito grande. Já avisou que vai poupar até o Cássio não vai para jogo, não vai enfrentar o Corinthians de novo. Tem possibilidade até do Diniz não ir para Neoquímica Arena. Então é um jogo que, assim, a última vez que o Cruzeiro colocou os times reservas foi contra o Atlético Paranaense, que tomou 3-0. E o Atlético Paranaense que não vencia há 2 meses, e o Atlético Paranaense que só venceu aquela nos últimos 2, 3 meses. Então, para mim, é muito difícil o Corinthians não vencer esse jogo. Sendo anti-zica. Dentro de casa, jogando bem, embalado, vitórias consecutivas. O Cruzeiro que está claramente muito mais preocupado com a final sul-americana do que com esse jogo. Eu acredito muito que a gente vence essa partida. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, a gente vai acreditar que o pacto vai funcionar aqui? Acho que sim, mano. Acho que se a gente não colocar a vitória do Atlético vai ser muito... É um pouco incoerente. Não irreal, mas Mas talvez seria jogar muito a favor da gente. Acho que ganha. Criciúma e Vitória. Empate. Fecho. Bora. Só dar uma olhada aqui na rodada. Corinthians em 9º. Nesse momento, dependendo de uma vitória do Cruzeiro na Sul-Americana para se classificar para... E de um título do Botafogo, do Botafogo para se classificar para Libertadores. Internacional vence o Bragantino. Vence o Bragantino. Não tem muito o que Cara, nossa, o Bragantino tá fudido, mano. Até o momento. Já podemos colocar aqui a vitória do Palmeiras também? Podemos. Não tem que fazer. Não tem que perder tempo ali, não. Bahia vence o Atlético Paranaense também. Pra mim também vence. Pra mim também vence. E o Botafogo, imagino que vence o Vitória. Mas eu acho que é um jogo complicado, mano. É jogo difícil, mas... O Vitória é um time que dá muito trabalho. É o jogo que... Se o Botafogo não vence, o Palmeiras vira líder. Não, mas eu acho difícil também a gente imaginar 2 tropeços do Botafogo assim. Foi contra o Cuiabá e vai ser contra o Vitória. 2 tropeços e já empatou, contra adversários lá embaixo. E já empatou contra o Atlético Mineiro, pela nossa simulação, na rodada anterior. Pois é. Então a gente vai deixar o Botafogo 3 jogos sem vencer? Vamos lá. São Paulo e Atlético Mineiro, né?
Mano, tem o lance da freguesia. O São Paulo é extremamente freguês do Atlético Mineiro, mas dessa vez vai quebrar a zica, tá? Vitória do São Paulo. Que dia é esse jogo? É uma semana antes da final da Libertadores. Então, vitória do São Paulo. Tá. Eu vou colocar também pela preocupação do Atlético Mineiro com a Libertadores. E se a gente ganha do Vasco, a gente dispara, velho. Porra, irmãos, o Corinthians vai buscar o título, E a gente velho. vai ganhar do Vasco. A gente vai buscar o título. Já coloca isso aqui, pô. o Corinthians vai vencer o Vasco dentro de casa. Porque o Vasco tá uma bosta e o Corinthians tá bem. 6 vitórias consecutivas, beleza? Eu fico com medo desse jogo ser um empate, mas eu fecho. Eu na também, vitória. mas vamos acreditar, mano. A gente tá indo pela lógica aqui nas paradas. A gente pode estar sendo clubista, mas eu não tô nem aí. Vamos lá. É verdade, Cruzeiro e mas a Grêmio. gente pode ser clubista, mano. O último vídeo, a gente nem foi clubista, os caras encheram o saco da gente nos comentários e o Corinthians foi melhor ainda. Então continue desacreditando, porque se a gente colocou 1x0 e 2x0, vai ser 4x0 e 6x0, porra. Porque o Corinthians sempre surpreende. Vamos lá. Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro que vai ter acabado de voltar ou de um título ou de um vice-campeonato. Posso cravar? Empate. Não, vou cravar uma situação aqui, infelizmente, porque pra gente não é bom, mas o Cruzeiro vai ter acabado de ser vice da Copa Sul-Americana, que é o que eu acho que vai acontecer, e vai empatar esse jogo. Porque a pressão vai aumentar sobre o Diniz boa. Eu adoraria que o Cruzeiro fosse vice, porque eu não gostaria que o Cruzeiro fosse campeão da Sul-Americana. Não gostaria de ver o Cássio levantando o título com outra camisa. Mas ajuda se o Todo-Poderoso. Se isso fizesse o Corinthians se classificar para a Libertadores, se eu tenho a certeza que o Corinthians vai ficar em nono no final do campeonato. Espero que o Cruzeiro tenha sido campeão da Sul-Americana. Se o Corinthians vai ficar em 10º ou em 8º, aí é vitória do Racing. Racing que seja campeão, que eu não gostaria de ver essa imagem do Cássio. Tem o ônus e o bônus, né? Por exemplo, a Copa do Brasil, que o Flamengo foi campeão. Eu não fiquei feliz com a vitória do Flamengo. Eu, particularmente, não gosto do Flamengo. Não fiquei feliz. Eu preferia que o Atlético Mineiro fosse campeão. Mas já que o Flamengo ganhou, pô, vamos olhar pela parte positiva ali. Abriu o G7, legal, tá ligado? O Cruzeiro acho que vai ser a mesma coisa. Eu prefiro que o Racing ganhe em questão de rivalidade, mas se o Cruzeiro ganhar também, é bom pra nós. Eu vou fechar com você no empate, também considerando que eu não acho que o Grêmio consiga vencer fora de casa o Cruzeiro. E o Cruzeiro ou ele vai vir de ressaca de um título ou baqueado de uma derrota. E o Cruzeiro não tá tendo um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, né? Uma vitória só com o Diniz, desde que ele assumiu, que foi a rodada passada contra o Criciúma. Ele tem 2 derrotas em acho que 16 ou 17 jogos no campeonato, somando com a passagem dele no Fluminense no começo do ano. Fluminense e Criciúma. Mano, eu tenho um sentimento, um feeling sobre esse jogo. Eu acho que esse vai ser um jogo da pipocada do Fluminense. Eu acho que empata. Eu também acho que empata, mas não acho nem que é situação de pipocar do Fluminense. É só a gente olhar pra tabela, onde está o Criciúma nesse momento. Nessa situação, o Criciúma em 16º, mesma pontuação do Juventude, e podendo perder, porque o Juventude, na minha visão pelo menos, vai ganhar do Cuiabá, é um time que não vai querer perder o jogo nem ferrando. Mas eu falei em questão de pipocado porque eu acho que vai ser um cenário assim. Eu acho que vai ser uma parada do Criciúma fazer um gol no final, tá ligado? Um 2x2, 1x1. Mas ó, é uma parada ali que se o Criciúma ganha, ele passa o Fluminense. Se o Juventude ganha, passa o Fluminense também. O Fluminense pode ir se aproximando cada vez mais da zona. Eu acho que é uma situação que os dois vão estar com muito medo de perder. E por isso vai empatar esse jogo. Concordo. Fecho no empate com você. Fortaleza e Flamengo. Vitória do Fortaleza. Eu também acho. Eu ia falar isso. Vitória do Fortaleza. Fortaleza muito bom mandante. Muito bom mandante, que nem a gente falou, o Flamengo já campeão. O Fortaleza fazendo o jogo da vida para tentar terminar pelo menos no G4 ou cada vez mais para cima, terminar em 3º lugar, que seria histórico. E o Flamengo já praticamente nem aí. Para fechar, vitória do Juventude. Vitória do Juventude. Apesar que o Cuiabá tá complicando alguns jogos aí, mas vitória do Juventude, velho. 36ª rodada. Grêmio e São Paulo. Então, mano, eu acho que é um jogo bem parelho, complicado, porque o Grêmio vai jogar a vida, o São Paulo já tá garantido lá em cima, mas o São Paulo é muito mais time, né? Eu acho parelho pela situação. O Grêmio jogando em casa, a torcida a favor, mas confronto de dois times grandes. Mas eu arrisco numa vitória do São Paulo, sabia? Eu ia falar vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio, você acha? Falaria uma vitória do São Paulo. Do nada. Aquela vitória pra livrar? Pra dar aquela resposta final. Bom. Porque esse vai ser o último jogo do Grêmio em casa até a última rodada, que é contra o próprio Corinthians. Tá bom, vamos de vitória do Grêmio então.
Vitória e Fortaleza. Posso falar uma parada aqui? Jogo da salvação do Sport Clube Vitória. Eu fecho. Aí é Vasco, né? E jogo que o Vasco encosta no timão. Aí é Vasco. Bragantino e Cruzeiro. Pô, mano, pior que o Cruzeiro é a cara de entregar esses jogos, mano. É a carinha de entregar esses jogos. E o Bragantino precisando ganhar. Se ganhar, sai da zona. Quer dizer, Mas o time do até Bragantino é um nojo. Tem esse ponto também. Todo respeito aí o Bragantino. Mas é horrível. Cara. Caralho. Posso falar uma parada aqui? Infelizmente não, eu não gosto do Bragantino. Vitória do Cruzeiro. Cruzeiro vai ter perdido a Sul-Americana. Olha o cenário. O Cruzeiro vai ter perdido a Sul-Americana. É o que eu acho que vai acontecer. E vai precisar dar uma focada no Campeonato Brasileiro. É ruim pra nós. Mano, a gente tá simulando. Obviamente a gente vai errar uma porrada de coisa aqui. Esse é um jogo que poderia sair qualquer coisa. Se a gente fechasse em vitória do Bragantino, tipo, é suave. Empate, suave. Vitória do Cruzeiro, suave. Dá pra acreditar em tudo. Mas o lance esses pontinhos podem fazer muita diferença, pô. Se a gente coloca uma vitória pro Cruzeiro, pode mudar a vida do Corinthians ali mais pra frente. A vida do Corinthians. Então a gente tá tentando fazer aqui na medida do possível. Eu acho que nesse jogo... Caralho, aqui é muito difícil. O Bragantino tá muito tempo sem vencer. A gente não tá ajudando eles tanto aí na simulação. Se não me engano, a gente só colocou a vitória contra o Atlético Goianiense e colocou um empate ou outro. O Atlético Goianiense não. A gente colocou alguma vitória do Bragantino, não colocou? Nessa aqui, nenhuma. Não, então a gente só colocou um empate. E aí, o Bragantino também tá, se não me engano, há 5, 6 jogos sem marcar gol. Caralho, é difícil demais de ver isso. Mas eu também acredito que o Cruzeiro do Fernando Diniz joga mal, mano. Joga mal. Por isso que eu não acho que vai ganhar a Sul-Americana. Mas, pô, mano, joga mal, mas querendo ou não, tem o individual às vezes resolve. Caio Jorge, Matheus Pereira estão jogando bem. Tem um sistema defensivo até consistente. Eu fecho no empate. Então vamos no empate. Mas 0-0. A gente não faz gol. De novo. E o Cuiabá vai perturbar a vida do Bahia? É que se a gente colocar... Pô, uma coisa pro Cuiabá, vamos taxar a gente muito de clubista, tá ligado? Vamos taxar... Mas o Bahia é um dos piores visitantes. É o que eu acho. O Bahia é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro. Gente, vocês lembram que o Bahia tava Um dos brigando no piores. G4, né? O Bahia tava brigando no G4. E tá 10 pontos de distância do São Paulo. Isso não foi a gente que simulou. Nesse momento, o Bahia tá 10 pontos de distância do São Paulo. Não vai chegar. O Bahia vem piorando, pô. Eu acho que o Cuiabá incomoda. Pelo menos empata esse jogo. Se é que não ganha. Nossa, vamos colocar empate aí, vai. Puta merda. Vamos colocar empate, então. O Atlético Mineiro ganha do Juventude. Acho que ganha também. O Flamengo vai ganhar do Inter. Flamengo e Inter, jogaço. Vai quebrar a sequência do Inter. Tá bom. Eu fecho Eu com acredito você. nisso. Fecho com você. Ai, ai, ai. Eu tenho uma opinião muito clara. Muito clara. Muito clara. Assim como eu disse, com que a gente disse que o Corinthians não perde do Palmeiras, você não te zica. Mas o Botafogo não perde do Palmeiras, mano. Não perde. Pô, eu falei com tão mais convicção que o Corinthians não perdia pro Palmeiras. O Botafogo não perde do Palmeiras. Esse jogo vai ser empate. 1-1. É muito ruim depender do Botafogo. Vai ser 1-1. E eu vou até te falar o roteiro, mano. O jogo começa no primeiro tempo, o Botafogo já vai dar um banho de água fria aqui, ó. Luiz Henrique, toma, 1-0. No segundo tempo, o Palmeiras vai reagir, vai fazer um gol com o Gustavo Gomes de cabeça. Só que a bola não vai entrar e vai ficar no 1-1. E o Botafogo será campeão brasileiro. Esse é o meu palpite. Vamos de 1-1. Eu tô fechadão com o teu roteiro. Atlético Paranaense e Fluminense, jogo dos desesperados. Mano, eu O acho que... Atlético Paranaense vencendo, passa o Fluminense na tabela. Eu acho que aí pode definir... Sabe que aí eu acho que pode definir algum rebaixado? Esse jogo. E pra mim vai definir o rebaixamento do Atlético Paranaense. 1-1. Eu também acho que empata. O Atlético Paranaense é muito ruim, mano. É muito ruim oficial. Eu acho que um time que nem Cara, o todo Fluminense, respeito, mano. que pelo menos tem Dá alguns merda. bons jogadores, tem uns caras que fazem a diferença, como o Arias, como o Thiago Silva, que é um puta de um zagueiro, o Fábio, que vem fazendo um milagre atrás do outro, apesar da fase horrível que tá o Fluminense. Mano, eu não consigo ver o Atlético Paranaense com força, com gana, com espírito pra ganhar. Tem o pacto, a torcida do Atlético Paranaense tá fazendo a parte dela, mas de verdade não acredito que o time consegue ganhar do Fluminense. Eu vou fechar no empate. Vamos fechar no empate. Último jogo da rodada. O Criciúma na zona de rebaixamento. Precisando ganhar.
O Corinthians em 9º colocado. Na última simulação, a gente colocou vitória pro Criciúma. Colocou um tropeço do Corinthians. Mano, eu não acho que o panorama muda muito. Eu acho muito difícil jogar lá. Mas tudo bem que era muito difícil jogar no Barradão também quando eles venceu. Mas eu acho que esse jogo, pela fase do Corinthians, pende mais para um empate. E dito isso, o Criciúma jogou fora de casa contra o Cruzeiro, perdeu de 2-1, mas deu muito trabalho. Muito trabalho. 2-1 ou 2-0? 2-1, né? 2-1. 2-1. E deu muito trabalho pro Cruzeiro, quase conseguiu empatar o jogo. Eu acho também muito difícil embalar uma vitória fora de casa. Se a gente colocasse derrota aqui, eu não acharia também... Não acharia o fim inimaginável, mas... Quer colocar derrota pra gente ser realista? Vamos colocar derrota e a gente volta nesse jogo pra ver se ele vai fazer falta. Tá. Mas... Vamos ser realistas, rapaziada. Vamos ser realistas. Eu acho que esse jogo, o Corinthians, até pela pressão que vai ser lá e pela necessidade do Criciúma ganhar, eu acho que a gente não ganha, não. Vamos encarar um cenário também, vamos tentar ser pessimista aqui em algum momento, porque nas rodadas que a gente colocou até agora, a gente colocou só a vitória do Corinthians, pô. Até porque a gente tá fazendo um vídeo aqui pra descobrir quem que vai cair, pra descobrir quem vai ser campeão, pra ver se o Corinthians vai pra Libertadores. Se a gente colocar vitória é muito fácil, não faz o vídeo, tá ligado? Já tá na Libertadores. 5 vitórias seguidas, pô, mais 5 no campeonato. Puta, esse jogo... É a cara da merda, mano. Puta, é a cara da bosta, não faz mano. isso comigo, Botafogo. É a cara da merda. Empata. Ai, meu Deus do céu. O Inter. Eu acho que empata ou vitória do Inter, sabia? O Inter. Eu também. Caralho, que merda. Olha o que o empate com o Cuiabá não faz. É. Nossa, que desespero. Puta que bosta. Vitória e Grêmio. Vitória do Vitória, dentro de casa. É, a vitória do Vitória. Vai se livrar de vez. Agora a gente venceu do Vitória. O Corinthians venceu e mereceu ganhar. Mas o Vitória, assim como o Corinthians, veio com uma fase tão boa quanto, né? Sim. Várias vitórias seguidas aí. E é um time que, querendo ou não, tem uma certa organização. Esse é o jogo dos 45 pontos, é o jogo que o Vitória decreta a permanência da Série A. Até porque, nesse momento, é muito difícil o Grêmio cair também. Vasco e Atlético Mineiro. Que jogo bom pra empatar, hein? Que jogo bom pra empatar. Que jogo bom pra empatar. Quer empatar? Já que é bom? O Atlético Mineiro vai ser campeão da Libertadores? Pra mim, não. Pra mim também não. Então, empate. Se fosse campeão, eu ia colocar a vitória do Vasco. Então vamos de empate. Porque, se eu não me engano, também a gente mal colocou a vitória pro Vasco aqui nessa brincadeira. Colocou nem pro Atlético, mano. Pro Atlético colocou contra o Juventude, acho só. Vamos lá, 0x0. O São Paulo ganha do Juventude, né, de casa. Ganha. Fortaleza Vitória ganha. do Fortaleza, vamos. É um jogo que não muda muito o panorama também. E aí, Palmeiras? E aí? Vamos empatar? Vamos perder pro Cruzeiro? Eu não acredito. Eu acho que o Palmeiras tem muito mais time. O foda é, uma vitória do Palmeiras, o Palmeiras é líder. Mano, qual que é a última rodada? Vamos ver o negócio. Não, vai Botafogo e São Paulo. E o Palmeiras? Fluminense. Em casa? Puta que pariu, o Fluminense vai perder esse jogo pra caralho. O Fluminense vai perder esse jogo, que merda, mano. 0x0. Clubista, tô sendo clubista, mano, mas eu não vou... Pô, mano, eu não vou deixar o Palmeiras ser campeão aqui, não. Não vou deixar. Eu também não. E se você palmeirense tá vendo esse vídeo, com todo respeito, mas foda-se também, porra. Vou ganhar o Corinthians, velho. Fluminense vence o Cuiabá. E escapa também, 45 pontos. Jogo do Liverpool. E o Corinthians ganha do Bahia. O Corinthians ganha do Bahia dentro de casa. A gente termina o ano na Neoquímica Arena vencendo, se não me engano, os últimos 5 jogos dentro de casa. Aí, mas a conta, assim, agora depois que a gente tá analisando, a conta pra Libertadores realmente pro corintiano é difícil, né? Sim. Não é fácil. Tem esperança, mas olha o cenário, rapaziada. A gente, dos próximos 4 jogos do Corinthians, a gente colocou o que a gente acredita. A gente colocou 3 vitórias e 1 derrota. E mesmo assim, o Corinthians, no momento, não está se classificando, já que a gente não sabe o resultado das Copas, no momento não está se classificando para Libertadores. Depende de muitos tropeços. Atlético Paranaense e Bragantino. Nossa! Caralho, é o jogo da vida, mano. É o jogo da vida. Posso falar? Eu tenho uma opinião. Você pode expor a sua também. Esse jogo empata, mano. Pra mim, o Atlético Paranaense ganha. Desculpa, eu não... Ai, é que é contra o Bragantino, né? É que Desculpa, eu pensei... o time do Bragantino não tem condição, mano. O meu pensamento é o seguinte. Pra mim, o Atlético Paranaense tem o pior futebol do Brasil. E disparado. Eu não acho muita pior coisa. que o Bragantino. Eu acho pior. Eu não acho, mano. Mas é contra o Bragantino que é ridículo. O Bragantino é um time ridículo.
patético ver o Bragantino O jogar Atlético Paranaense também é ridículo. O Atlético Paranaense, pelo lance do tal do pacto, da torcida, da situação de ser um time infinitamente maior que o Bragantino. E existe até uma freguesia na história dos dois clubes, do Bragantino contra o Atlético Paranaense. Vamos fechar aqui no Atlético Paranaense. Sabe o que eu acho que pode pesar para o Atlético Paranaense nesse jogo e na reta final? Se a gente for ver o elenco do Atlético Paranaense, não é um elenco bom e o Atlético Paranaense não tem um técnico capacitado. Mas, mano, tem jogador ali que quando o caldo aperta, os caras podem decidir. O Pablo pode fazer um gol salvador, o Nicão pode jogar bem, como já jogou em toda a história dele no Atlético Paranaense. Se o Fernandinho volta e joga bola. O Fernandinho tá voltando de lesão, pode entregar. Tem o peso Arena. Eu não vejo um jogador, posso estar errado, mano, mas eu não vejo um jogador no Bragantino capaz de bater no peito e falar, não vou deixar esse time cair. Tem ótimos jogadores, mas não tem jogador decisivo mesmo. Mas o Lucas Evangelista vai decidir um jogo pro Bragantino. Então, o Eduardo Sacha. Pra não sair. O Juninho Capixaba vai? Pô, mano, eu não vejo nenhum jogador no Bragantino com experiência pra esse tipo de coisa, sabe? Um elenco muito jovem, um time que não tem pressão, que não tem aquela imposição da torcida também. Criciúma e Flamengo, eu tô pelo empate. Mano, pode ser. Eu fecho no empate também. Se bem que eu olho nesse Criciúma pra cair, hein? Então. Caiu muito de produção. Eu acho que... É porque tem esse jogo do Atlético Paranaense e Bragantino. Independente do resultado desse jogo, o empate deixa o Criciúma fora da zona. E aí vamos pra última rodada e seja o que Deus quiser. Não, e a gente decreta aqui na 37ª que o Bragantino caiu de divisão. Sim. O Bragantino já era. Chegamos na última rodada, senhoras e senhores. Nossa, é Bahia atrás de Goianiense, isso aí é foda, né? Vamos deixar o jogo do Corinthians por último? Vamos deixar, só deixa eu dar um Vamos panorama fazer geral. Os jogos fáceis primeiro. Bahia, Atlético Goianiense. Vitória do Bahia. Vitória do Bahia. Bahia garante a vaga na Libertadores. Não tem mais jogo fácil. Sei lá, Flamengo ganha do Vitória. Dentro de casa, jogo da festa. O Vitória já nem aí pro Brasileirão, né? Já escapou. E o Atlético Mineiro vai ganhar no Atlético Paranaense. Vai ganhar. O Atlético Mineiro tá brigando pela Libertadores ali. E, que nem a gente falou, o Atlético Paranaense é um time ridículo. Na última rodada, mesmo precisando... Tá bom. Não tem como. E nesse momento Posso adiantar uma coisa? Eu posso adiantar uma coisa? Eu já vou para um jogo polêmico. Para um jogo que vai interferir na vida do Corinthians. Juventude Cruzeiro. E no rebaixamento. O Juventude vence o Cruzeiro em casa, mano. Sabe qual que é foda? Isso não ajuda a gente em nada. Não mesmo, porque o Cruzeiro fica ali é uma merda. Isso só ajuda se a gente vencer o Grêmio. Mas eu também acho que esse jogo aqui tem a cara da vitória do Juventude, de se livrar de vez na última rodada. Também acho que tem a cara. O Palmeiras vai vencer o Fluminense, porque o Fluminense vai entregar, e o Botafogo vai vencer o São Paulo, que tá dentro de casa, e o Botafogo vai ser campeão brasileiro de 2024. Por favor, Botafogo, faz essa, São Paulo, faz uma. Pô. Não é São Paulo, é Botafogo. Por favor, Botafogo. Mano. Também. Por favor. Vocês viram o que a gente fez aqui, a gente colocou um monte de empate. Faz a boa, um pouquinho, tá ligado? Faz uma força pra ganhar do Inter, tira a invencibilidade dos caras, por favor. Do Atlético Mineiro também, porra. Dá pra ganhar, mano. Dá pra ganhar. Na moral. E adversário do Palmeiras também. Atlético Goianiense. Faz uma força aí dentro de casa. Pô. Ia falar um alô Bahia, mas não sei se tanto, né? Não precisa ser muita coisa também. Vamos lá, Fortaleza e Inter. Jogão ali. 1-1. Empate. Mano, eu acho que o Fortaleza até ganha esse jogo, mas... Ganhando ou empatando, vai terminar na frente do Flamengo. Não faz diferença. Tá bom. Vamos deixar um empate aqui. Vamos lá, então. O Bragantino já caiu e o Criciúma se livrou, porque o Atlético Paranaense perdeu o jogo e o Juventude venceu. Então aqui também não vai fazer diferença nenhuma, é só até onde o Criciúma vai. Eu fecho deixar um 0-0. Jogo merda. Jogo merda, pode ser. Cuiabá e Vasco. Dá pra colocar uma vitória do Vasco pra gente ser pessimista. Sim. Tá ligado? E aí aqui a gente depende de nós. A gente depende de uma vitória pra gente conseguir... Aliás, um empate, o Corinthians passa o Atlético Mineiro. E eu acho que é isso que vai acontecer. Senhoras e senhores, o Corinthians foi pra Libertadores de 2025. Calma. Tem que ver se o Botafogo ganha a Libertadores ali também. Senão a gente não vai. Vamos lá. Obviamente, teve muitos jogos aqui contra times que estavam diretos com a gente que a gente tentou ser otimista. A gente tentou ser realista, mano. Juro que a gente tentou.
Tem um jogo ou outro que a gente foi clubista, tá ligado? Que a gente achou que, isso aqui vai ter que acontecer. Se a gente quer que o nosso cenário funcione, isso aqui vai ter que acontecer. Como o empate do Cruzeiro contra o Palmeiras, como um empate aqui ali do Vasco, do Atlético Mineiro, do próprio Cruzeiro, do Bahia. E é assim que a gente conseguiu chegar aqui. A gente viu que pro Corinthians se classificar, tem que fazer uma certa força. A gente, nos 5 jogos que faltam, tem que vencer 3, empatar 1 e perder 1. Isso porque a gente falou do lance do Criciúma. Se a gente empata com o Criciúma, fica com 52 pontos. Também é uma situação que leva a gente mais pra cima, só que a gente tem que ficar 5 jogos sem perder até acabar o campeonato. E vamos fazer um exercício aqui. Ó, o Bahia a gente colocou em 7º colocado com 53. Vamos voltar e ver só os jogos do Bahia, pra ver se tem alguma coisa que dá pra mudar. Esse eu acho difícil. Acho que o Bahia realmente ganha. Contra a gente. Tem a gente que, assim, é palpite pelo momento, né, rapaziada? A gente colocou a vitória do Corinthians. Aí, por exemplo, vamos lá, Bahia e Cuiabá. Talvez a gente foi clubista. Talvez a gente foi um pouco clubista. Mas também não é loucura imaginar isso. Não, pela fase do Bahia não. A gente colocou ali também um Bahia vencendo o Atlético Paranaense. Vai que o Atlético Paranaense consegue ali um empate. É possível também, mano. O Bahia perder Palmeiras a gente já tinha colocado e é isso. O Bahia fez pontos mínimos e mesmo assim manteve a 7ª colocação, né? O fato é que faltam 5 jogos. E a gente depende mais da gente do que dos outros. Essa é a verdade, porque a gente tá em 10º. E a gente tem confrontos diretos que podem ajudar a gente a passar. Cruzeiro, Vasco, Bahia, 3 jogos dentro de casa. Se a gente vence os 3, a gente já tá muito mais na frente para conseguir alguma coisa grande nessa temporada. Aí a gente só depende realmente de conseguir resultados melhores contra Criciúma e Grêmio fora de casa. Mas quando a gente fizer o dever de casa, hoje a gente tem 41 pontos, a gente já chega a 50. Fora de casa, a gente só precisa conseguir mais 1, 2, até 3 pontos, uma vitória, a gente consegue uma coisa muito grande, que é uma classificação para Libertadores, que ajuda demais o Corinthians em muita coisa, inclusive com uma vaga para a Copa do Brasil. Inclusive, se a gente for traçar ali os adversários do Corinthians, a gente viu a campanha do Bahia, muita gente pode vir e falar, mas eles foram clubistas ali, o Atlético Mineiro não vai ficar na frente do Corinthians? Mas o jogo contra o Atlético Paranaense, beleza, o Atlético Mineiro pode ganhar, mas a gente também colocou o Atlético Mineiro pontuando contra Flamengo, fora e Botafogo, mano. São 2 jogos que às vezes o Atlético Mineiro perde, ainda mais com foco no dia 30, final da Libertadores. Às vezes perde agora, quarta-feira a gente vai ter o resultado contra o Flamengo, às vezes perde em casa do Botafogo, que vai estar ali lutando pelo título brasileiro e é um jogo difícil. Então os outros adversários que estão ali brigando podem perder. A gente colocou uma campanha ruim pro Cruzeiro, o Cruzeiro pode ter uma retomada. Então é difícil prever, rapaziada, é difícil prever, mas a verdade é que dá. É possível e o Corinthians tem que sim brigar e tem muitas chances de pelo menos ali beliscar uma 8ª, 9ª colocação e sonhar em abrir um G8 ou G9. Tem essa condição, vamos lutar para isso. E lembrando que na nossa última simulação o cenário era outro, a projeção era outra e aconteceu muita coisa diferente, assim como pode acontecer agora. O Corinthians pode degringolar e começar a jogar mal, o Corinthians pode de fato ter uma sequência muito positiva e ganhar todos os últimos jogos ou ganhar 4 dos últimos 5 jogos e a gente classificar para a Libertadores. Pode acontecer até um cenário, isso é bizarro, mas se abre um G9 de um Cruzeiro ganhando a Sul-Americana, do Botafogo ganhando a Libertadores, e se o Cruzeiro se mantém ali em cima, nossa simulação não colocou, mas se o Cruzeiro está entre as primeiras colocações ali no G9, além de ter o G9, abre 7 vagas diretas para a Libertadores, mano. O Corinthians, olha que loucura, o Corinthians pode chegar a talvez sonhar com uma vaga direta para a Libertadores, sem precisar de pré. Então é muita maluquice, muita coisa que pode acontecer, mas no geral acho que ficou uma simulação justa. Mais uma vez a gente vai ser taxado de clubista, como obviamente. Sempre. Como sempre. Talvez a gente seja mesmo. A gente foi um pouquinho um outro jogo, mas assim, 90% a gente não foi clubista. Quem for olhar a outra simulação e achou que a gente foi clubista, viu que a gente não foi, que a gente tentou na medida do possível e nas coisas que a gente achava. E foi muito melhor do que a gente imaginava. Isso aqui a gente simulou, que nem eu falei, a gente colocou 3 vitórias, um empate e uma derrota. Pode ser que seja até melhor do que a gente imaginava. É muito difícil conseguir 5 vitórias consecutivas agora. Tirando que a gente já tem 4, né? 9 vitórias consecutivas até acabar o campeonato. Alguém bota uma coroa na cabeça do Ramon Dias. Mas o fato é que hoje a gente se colocou numa situação que é possível a gente sonhar. Um mês atrás ninguém imaginava isso. Quando a gente soltou o outro vídeo, a gente nunca imaginava que vaga da Libertadores. A Copa do Brasil foi pro brejo, Libertadores pro brejo. É focar em ficar na primeira divisão. E se der, beliscar uma Sul-Americana. Hoje a nossa luta, graças a Deus, é outra. Então, e só pra finalizar, mas é muita vitória do Corinthians. Também tem embasamento, mano. O jogo contra o Cruzeiro vai vir com o time totalmente reserva, que nem a gente falou, e o Corinthians jogando em casa. O
Corinthians pega 2 jogos em casa, Cruzeiro e Vasco. O Vasco é adversário direto, eu acho que é um jogo difícil, mas o Vasco vem muito mal. E a gente, sabe dos problemas defensivos do Vasco, inúmeros. Tem um Bahia em casa também, que é um jogo que o Bahia é um dos piores visitantes desse campeonato. O Bahia vem muito mal, vem numa sequência de derrotas e não apresenta mais o mesmo futebol do primeiro turno. Também é um jogo plausível de ganhar. E até os outros jogos, empate contra o Grêmio fora, conseguiu um outro resultado melhor contra o Criciúma fora. São jogos que dá, mano. Dá. Assim como que o grau de dificuldade que era contra o Vitória é contra o Criciúma. É contra o Grêmio, talvez um pouco mais. Muito parecido, então é possível sim. Os jogos em casa, todos mais fáceis do que o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que a gente ganhou. Então tem que acreditar, rapaziada. É difícil, mas vamos sonhar que se Deus quiser vai dar certo. É isso, rapaziada. Deixa seu like aí se você gostou, se inscreve no canal, deixa nos comentários a sua opinião sobre a nossa tabela, se você acha que o Corinthians vai pro Libertadores. Tamo junto e vai Corinthians. Vire membro, hein? Vai Corinthians.